Lucas capítulo 1, você encontrou? Eu quero ler com você do verso 5 até o 20. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Qual era o nome dele? Ele era da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Eram ambos justos perante Deus. Eles eram um casal justo perante Deus. Eles viviam de uma forma irrepreensível. De que forma eles viviam? Eles seguiam os mandamentos, como Eclesiastes diz, né, querido, que nós devemos seguir os mandamentos. Eles seguiam os mandamentos e todos os preceitos do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Parece a história do Abraão se repetindo com a Sara, né? E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, havia períodos em que o sacerdote entrava, eles iam se revezando, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Era lançado sorte para saber em que momento entrava cada sacerdote, no seu turno, na sua hora. E diz que naquele momento a sorte caiu sobre Zacarias. Toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. A hora do incenso é a hora 9, às 15 horas. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, pôs-se em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, ele turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que coisa tremenda. O anjo disse que a oração foi ouvida. Querido, eu penso que isso tem a ver conosco essa noite. Diga profeticamente para a pessoa que está do teu lado: a tua oração tem sido ouvida. Aleluia. Querido, isso é tremendo de dizer. Você crê nisso? Diga novamente para a pessoa que está do teu lado: a tua oração, meu irmão, o céu tem ouvido. Aleluia. E olha o que o anjo continua dizendo: e tua mulher dará à luz um filho, e você vai pôr o nome de João. Você terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento dessa criança, que ele será grande diante do Senhor. É como se o anjo de Deus dissesse ao sacerdote: ele vai ser um profeta, ele vai ser um filho de Deus, ele vai seguir os caminhos do Senhor. E ele não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Coisa tremenda. Já desde o ventre de sua mãe, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E será diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aliás, parte desse povo está aqui. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? E ele olha para as circunstâncias e ele diz: pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E eu penso que o anjo, querido, ele meio que responde aqui com uma voz meio forte, viu? Eu não vou dizer que ele está bravo não, mas eu penso que ele está firme. E ele respondeu, o anjo, e disse: eu sou Gabriel, e eu assisto diante de Deus, eu estava diante do Senhor. É como se ele dissesse: eu fui enviado pelo próprio Deus, e eu vim para te falar uma palavra, e essa palavra são alegres boas novas. É como se ele dissesse: foi Deus quem mandou falar, não se duvida disso. De quê? De que vai se cumprir. E o anjo continua dizendo: todavia você ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem,
porquanto você não creu nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Até aqui, querido. Interessante, querido, o que o anjo diz. Eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu sou um dos primeiros anjos do Senhor, e Ele não me enviaria aqui se essa coisa não fosse verdade, e se você também não fosse muito especial. Eu vim aqui para te trazer boas novas, mas porque você abriu a tua boca para dizer da incredulidade que havia aí no seu coração, é melhor ficar calado. Eu penso que Deus prefere, querido, a boca calada do que a boca que fala da falta de fé que tem. A boca que fala das circunstâncias que está ao derredor. Porque foi disso que ele falou. Ele começou a falar de coisas que estavam ao derredor, quando Deus havia dito, eu farei. Eu quero falar com você sobre isso. Amém, queridos? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente está aqui. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Senhor. E não há dúvidas de que tudo, absolutamente tudo que o Senhor propôs fazer, o Senhor fará. Nos perdoe a nossa incredulidade muitas vezes, a nossa falta de fé. Porque eu digo, Pai, eu não sou diferente do Zacarias. Nós somos incrédulos quando o profundo se revela. Mas que nessa noite nós possamos, com a ousadia do Espírito Santo, sair do raso e ir para o profundo. É o que eu oro e é com fé que eu te agradeço, Pai. Faz isso. E todo que crê, diga amém. Amém, querido? Alguns minutos da sua atenção, amada igreja. O fazer para Deus nunca foi um problema. Eu gostaria de dizer e salientar isso a cada um que está aqui e aqueles que estão em casa. O fazer. O fazer o quê? Qualquer coisa. Nunca foi um problema para Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Se você colocar nesse fazer, o restaurar o meu relacionamento conjugal, nunca foi um problema para Deus fazer. O trazer à existência a provisão que eu estou necessitando, nunca foi problema. O curar, Ele é o Deus que sara. O dizer o que fazer, querido, a própria sabedoria pediu conselho para Ele. Eu amo quando Ele diz a respeito disso. A própria sabedoria foi pedir conselho. Eu penso que Ele é um Deus orientador. Eu penso que eu tenho um guia, o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? O fazer para Deus nunca foi um problema. De fazer, querido, e se estabelecer em nós o plano dEle. Porque conforme a sua palavra diz, existe um plano perfeito de Deus para cada um de nós. O plano dEle é mais alto. Ai, diz amém. O sonho dEle, o plano dEle. Chame você como quiser, querido. A vontade de Deus. O que Ele estabeleceu para nós, antes da fundação do mundo. Interessante que quando nós pensamos nisso também, nós somos limitados a tempo. E nós olhamos lá para o ventre da mãe. Ah, querido, no ventre da mãe Ele protegeu sim, Ele abençoou sim. Ele fez você nascer sim. Ele concebeu você no ventre da sua mãe. Mas o pensar de Deus foi antes. A palavra de Deus diz que Ele é o começo, o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. No começo de tudo Ele já pensava em você. Ai, diga para o teu irmão, querido, no começo de tudo Ele já pensava em você. O que significa isso? Aquele que me fortalece. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não há impedimentos para Ele. Tudo é possível ao que crê. Eu vou dizer novamente, querido, porque às vezes
todas as circunstâncias vêm dizer e anunciar uma coisa contrária dessa verdade eterna de Deus. O fazer para Deus nunca foi um problema. Deus nunca ficou limitado em algo, a ponto de eu dizer isso ele consegue fazer, mas aquilo eu preciso entender o coração dele para saber se ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. E ele tem provado isso. Eu penso que cada um aqui, querido, é prova de que Deus pode todas as coisas. Nós temos visto, nós temos tocado, nós temos experimentado o milagre de um Deus poderoso. Amém, querido? Então dizer, querido, que o fazer é um problema, nunca foi. Eu estou olhando para quem Deus é. Eu estou olhando para o seu poder, eu estou olhando para a sua majestade, eu estou olhando, querido, para aquele que é o meu Pai e é o teu Senhor. Nele há toda a possibilidade. Amém, queridos? Mas então, para que isso aconteça, esse algo que Deus planejou, o que é necessário, pastor? Que eu me coloque no plano. Estou colocando Deus como o centro de todas as coisas, e nele todas as coisas me são possíveis. Independentemente de gerações, de épocas, de governos, do que se passa aí fora. E as notícias, elas são cada vez mais turbulentas, querido. Mas é importante que você foque num Deus que tem sim toda a provisão. Eu vou dizer novamente, é importante que você mantenha, que você exercite o teu olhar focado num Deus que tem toda a provisão, mas que me fez participante do milagre. É diferente de falar o milagre está pronto. Não, ele me fez participante. O que significa isso? Para que esse pão ele saia do forno saboroso, na hora que eu tiver fome, talvez ele colocou você para amassar a massa. Todo ingrediente veio dele. Todo utensílio para amassar o pão veio dele. Ele preparou tudo. Até a toalha ele arrumou. Foi ele quem fez todas as coisas. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas. Porque uma mesa no deserto, só ele poderia fazer. Mas talvez, querido, para que esse pão saia, é necessário mesmo num deserto, colocar a mão, e agora não é no arado, viu, querido? Estou falando daquilo que eu estou vendo na visão espiritual. Talvez Deus incluiu você para amassar essa massa, misturar esse ingrediente. O crescimento, é Deus quem dá o crescimento. Mas o fazer, talvez Ele tenha te incluído. Talvez Ele tenha feito um plano de te fazer participante. E geralmente é assim que Ele faz. Homens e mulheres participantes do milagre que Ele tem para você. Para que no final, você não diga, foi eu que amassei. Não, eu, na verdade, só pus minhas mãos ali, mas tudo veio dele. Tudo veio dele. O ingrediente, o crescimento, o fogo, tudo veio dele. Mas ele te fez participante. E o convite do Senhor, para nós que estamos vivendo esse momento decisivo da nossa vida, não é mais viver uma vida rasa. O que Deus está falando ao meu coração e ao teu coração, e daqui a pouco eu vou para o texto, é que conforme nós vamos caminhando com o Senhor, Ele deseja, querido, que eu e você cresçamos em todas as coisas, inclusive na fé. O crescimento não é só material, o crescimento não é só de estatura, se bem que nem todos cresceram. Não é um crescimento humano do que eu estou falando. Estou falando de um crescimento em Deus, de não falar mais o que falava, de não pensar mais o que pensava, de ter um coração sincero.
Eu não estou falando de um coração perfeito, mas de um coração que não aceita mais a vida rasa. Mas viver o profundo, querido, é viver o desconhecido. O profundo, ele significa viver algo desconhecido. E quando nós vivemos o profundo, que é o desconhecido, nós nos tornamos dependentes. Dizer que todos querem o profundo, não, nem todos querem viver algo desconhecido. Alguns estão dizendo, eu quero conforto de olhar e saber o que eu estou fazendo, o que eu estou vendo, o que eu estou tocando. Mas eu vou te dizer algo, homem e mulher de Deus. As coisas do Senhor nós vamos discernir espiritualmente, nós não vamos ver. E nós não vamos tocar, porque a circunstância se toca, mas o reino de Deus, ele se move. Ele é uma pessoa. Ele habita dentro de nós. Isso é o profundo que Deus tem para nós. Nem todos querem o profundo. Alguns dizem, eu quero uma situação financeira boa, eu quero que tudo vá bem para minha família, e eu quero frequentar a igreja. Isso é raso diante daquilo que Deus tem. Há algum pecado nisso? Nenhum. Porque todos nós queremos que a família, que tudo vá bem. Amém, querido? E eu profetizo que tudo vá bem na tua casa. Nós queremos ter uma vida financeira estabelecida. Ah, pastor, eu não tenho um coração avarento, mas eu gostaria de ter o dinheiro para fazer a viagem que eu sonho, de ter a casa que eu sonho. Isso está no plano de Deus te dar. Ah, eu vou dizer de novo, isso está no plano de Deus te dar. Você pode sonhar, viu, querido, que Deus vai te dar. Mas é mais do que isso. Viver uma vida no Evangelho é buscar, querido, situações onde eu vou encarar o desconhecido, a profundeza. Ousar sair do lugar de estabilidade que às vezes nós temos, né? Ai, mas para chegar naquele profundo lá, vou ter que passar por essas águas que eu mal conheço, eu vou ficar em cima dessa pedra. E muitos escolhem ficar a vida toda em cima de uma pedra. Mas tem água. Olha, se eu tivesse uma varinha aqui, até pescava. Porque tem rio. Mas esse não é o plano. Deus te fez conhecedor para se tornar conhecido através de você. Deus te fez conhecer primeiro, diz amém. Deus fez algo dentro de você primeiro, diz amém. Mas o plano de Deus é fazer com que você anuncie. E nós vamos anunciar o quê? Aquilo que eu vivia. A profundeza da dependência de Deus. Ninguém mergulha profundo, querido, sem depender de oxigênio. Geralmente as pessoas não querem estabelecer, querido, esse contato com o profundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. O profundo, ele é desconhecido. Mas ele é incomparável. E você vai estar em lugares que poucos estiveram. Aí eu vou dizer de novo, querido, o profundo, querido, é algo que às vezes você diz, é desconhecido, eu vou ter que depender só dele, eu vou ter que desfazer o meu eu, a minha capacidade, tudo isso morre no profundo. No raso, querido, você bate mãozinha, você olha para lá, você olha para cá, mas no profundo, querido, é dependência total. Ai, diz amém. O profundo é incomparável. Querido, no profundo poucos vão estar. E eu estou profetizando, Filadélfia, você está sendo convidada para viver o profundo. Diga para o teu irmão, você está sendo convidado para viver o profundo. Pastor Ricardo, me dá um exemplo dessa coisa rasa e profunda. Zacarias. Porque foi assim que Deus falou. Vou falar o texto rapidinho. A Bíblia diz que Zacarias era um homem, querido, de Deus, temente, irrepreensível. O texto destaca isso. Relação conjugal, querido, perfeita. Porque a palavra de Deus diz que tanto ele como Isabel eram irrepreensíveis. Um homem religioso.
Aqui, querido, religioso, na parte boa da expressão, né? Era um sacerdote, era um homem de oração. E intercedia não só por ele, pela sua casa, mas ele intercedia pelos outros. Ele cumpria, querido, o mandamento de Deus na vida dele. E eu penso, querido, que nessas orações que ele fazia para o povo, houve um tempo que ele clamou. E clamou o quê? Pai, dá-me um filho. De verdade, querido, eu penso que ele, houve um tempo que ele buscou. E buscou. E buscou. Penso que orou junto com a esposa. Penso que punha a mão no ventre dela. Porque foi assim que o Senhor me mostrou. Um homem de oração que cria em Deus, um sacerdote. Feito você, homem e mulher de Deus. Que quando tem um sonho, busca. É assim que tem sido? Ai, quando eu tenho um sonho, pastor, o que você faz? Aí eu vou lá no prefeito. Ah, querido. Eu vou lá no altar. Eu vou lá no esconderijo. Que eu sei. É eu e o rei. Mas não tem os olhos para toda a terra? Querido, mas ele é tão poderoso que no momento em que você está lá, ele só tem os olhos para você. Você e o rei. E o cetro está apontado, viu? Vou dizer de novo, e o cetro está apontado. Entende a linguagem do Espírito, porque o tempo é esse. Se você me perguntar qual é o melhor tempo da minha vida, é esse agora. Se chama hoje. O que você está olhando para falar que é o melhor tempo da minha vida? Estou olhando para Ele. Não tira os olhos dele. E a circunstância? Não sei nem o que está acontecendo. Não sei se a água cobriu a cabeça, se está no tornozelo, só estou olhando para Ele. Aliás, querido, quando nós olhamos para Ele, essa coisa de raso e profundo, fica tudo profundo. O Zacarias, querido, era um homem de Deus. Mas talvez ele tenha buscado tanto sonho, que ele foi orando, orando, orando. E não tem jeito, viu, querido? O tempo passa para todos. Diga aí para o teu irmão, não tem jeito, querido. O tempo passa para todos. Não me olhe assim, não. Para você a coisa vai ficando melhor, né? Que a Bíblia diz que você é como a luz da aurora, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A coisa tá de Deus para você. Mas o tempo vai passando. Mas se fora, pastor, o que está acontecendo? Se corrompe, mas por dentro, querido, está uma glória só. E eu penso que o Zacarias orava. Mas sabe aquela coisa que você ora, 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 e a coisa não vem? E eu vou te dizer uma coisa, querido, às vezes as impossibilidades cegam a oração. O que você falou? As impossibilidades. Sabe por quê, pastor? Vai passando o tempo, eu vou perdendo o vigor. Eu estava tão animado no começo, mas a coisa não acontece. A gente fica desanimado. E vamos ser sinceros, Filadélfia. Tem hora que até deixa de orar. E quando isso vai se tornando uma rotina, vai passando os anos, aí Deus que não se esquece, eu vou dizer de novo, aí o Senhor que não se esquece, aí o Deus que antes de sair a palavra pela sua boca, Ele já sabe. Oh, coisa tremenda, né, amado? Você lembra o que você orou 2 meses atrás? Não responde não. Você lembra o que você orou quando você tinha 15 anos? Não precisa levantar a mão não, querido. Ele se lembra. Deus se lembra de cada oração tua. Querido, eu vim aqui para te dizer que o Senhor não se esqueceu de nenhuma oração que você fez. Em nome de Jesus, nenhuma oração genuína, verdadeira, está guardada. E Ele vai fazer. Eu estou crendo, querido. Aí o anjo aparece. Justo no turno de quem?
do Zacarias. Ai, mas foi sorte, né, pastor? Está escrito aí. Ah, lá vem você. Sorte de quem? Do anjo ou do Zacarias? Providência de Deus, querido. Na sua vida não tem sorte. É providência. Na tua vida vai acontecer. Porque Deus quer, querido. Em nome de Jesus. Sabe aqueles crentes que dizem assim, eu nunca ganhei uma rifa. Vou ganhar, nunca ganhei nada. Eu estou falando que Deus vai te dar. Não estou falando que é rifa, querida. O Senhor vai te dar. Diga para o teu irmão, o Senhor vai te dar. O Senhor vai te dar. O Senhor não se esqueceu da tua oração. O Senhor pode fazer. Ele é poderoso. E aí, querido, o Zacarias, que era um homem de Deus, temente, que orava pelas pessoas, eu penso que nesse tempo, talvez ele tivesse se esquecido de orar pelo filho. Pastor, porque a gente vai orando, e a coisa não acontece. E a gente para. Mas Deus não para. Está tudo cooperando. Aí eu parei de orar, sabe de uma coisa? Eu não peço mais. Aquelas mulheres que dizem assim, eu entreguei meu marido para o Senhor. Entrega assim, né? Nem para ir lá, Deus está aqui, ó. A criatura está aqui. Entrega meio assim, ó. Toma aí que é teu. O Senhor me deu, mas vou conviver. Não é assim que entrega, viu, querido? Deus fala, daí a criatura que eu vou cuidar. Eu dou um jeito. Aliás, se necessário for, eu faço de novo. Eu esmiuço ele. Ou ela, né, querido? Porque também tem dos dois lados. Tem mulher também que o marido toma aí. Nós nos esquecemos da oração que nós fazemos. Zacarias, querido, eu penso que ele havia até se esquecido. Até que um dia Deus reserva para ele uma experiência profunda. Sabe aquele homem, que ele não vou chamar a oração dele de coisa rasa, porque ele orava a Deus de verdade. Mas sabe aquela coisa que meio hábito? Aí eu entro lá no templo todas as vezes, tem o sorteio lá, eu vou lá, pego, e é minha vez, eu vou e oro pelo povo, aí eu passo o incenso, a presença dele eu sinto, coisa boa, até que um dia, uma coisa sobrenatural acontece. Porque de uma coisa comum ele faz uma coisa sobrenatural, viu, querido? Não pense você, querido, que o sino vai tocar, o alto-falante vai gritar e eu estou aqui, vim do céu para falar com você. Não, querido, vai ser no secreto. Vai ser num culto como esse. Menos pessoas. Deus escolhe uma noite como essa. Aí o anjo aparece, o Gabriel. Aparece para o Zacarias. Num primeiro momento ele já se curva. Ele reconhece a presença. Ele era um homem de Deus. Ele se curva. Mas quando o anjo fala com ele, eu vim por causa da tua oração. Oração mesmo? Não é assim que a gente faz? Minha oração, estou aqui. Qual mesmo, Pai? Aquela que parecia impossível. Ah, lembrei. O Senhor deu ordem. Você vai ser pai. A Isabel vai ter um filho. O que você pediu vai acontecer. O Senhor te ouviu. Ai, fala para o teu irmão, querido. Deus está pedindo para falar para ele. O Senhor te ouviu, querido. O Senhor te ouviu. O Senhor te ouviu. Qual a possibilidade de Deus não ter ouvido? Ele ouviu. Não há possibilidade nenhuma.
Mas foi baixinho, foi um sussurrar. Ele ouviu. Foi chorando, pastor, assim uma coisa. Ele ouviu. Foi dentro da igreja, tinha muita gente. Ele ouviu. Aí foi no quarto sozinho. Ele ouviu. Foi indo para o trabalho. Eu fiz uma oração, mas que fé. Comecei a chorar no carro, eu me lembro. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele te ouve. Em nome de Jesus, Ele te ouve. Querida, em nome de Jesus, Ele te ouviu. E Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Estava desistindo, não desiste não. O Zacarias estava cercado de tanta impossibilidade, que embora ele cresce, porque ele era um homem de Deus, e ele soubesse que era um anjo do Senhor, e o anjo falou meio forte com ele: eu assisto diante de Deus, eu estou do lado dele. Se eu vim aqui, não foi escondido dele não, ele mesmo falou: vai lá e fala para o meu servo, porque eu ouvi a oração dele. Ainda que não seja no teu tempo, né, querido? Porque Deus é assim, né? Ele deixa as circunstâncias às vezes dizer o contrário. Aí Ele vem e faz: cala-te. Ele sopra a circunstância. O que Ele faz? Falei para você ir embora. E não vai para ver. Aí o Zacarias, querido, ele ouviu aquela coisa profunda, mas o homem já estava indo para o raso. Sabe como é que é? Orando pelo povo, mas por mim eu já esqueci, já deixei, porque uma coisa tão grande ficou para trás, ficou no esquecimento. Deus não se esquece. Ele disse: olha, eu sou velho, a Isabel é estéril. Olha a conversa do Abraão, da Sara. Lembra? Aí o anjo diz assim: então até conceber o menino, porque o menino vai nascer, você vai ficar calado. Vai ficar o quê? Estou falando, querido, que Deus abomina a incredulidade. Querido, eu estou falando, querido, que Ele odeia quando nós que conhecemos Ele, porque o ímpio fala, querido, que está cheio o coração, é tolice. Mas nós que somos do Senhor, eu penso que o céu olha e fala: mas o que Ele falou? Ele não me conhece? Conheço. Mas o que é? A circunstância. O Zacarias sou eu, viu, querido? Que deveria ficar calado quando a impossibilidade ela vai cercando, ela vai convivendo. As impossibilidades, geralmente calam um homem de fé e esvaziam o nosso espírito. E quando o milagre vem, ao invés de vibrar, né, e de dizer o que o Caleb disse: se fosse 45 anos antes, eu estava com a mesma força, mesmo vigor, mesma alegria. Vou conquistar aquilo que Deus disse que é meu, e vou viver lá. Aquele monte de gigante, eles vão ter que sair, porque é meu. É teu, viu, querido? O que Deus disse que é teu, é teu. Os teus opositores vão cair, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: os teus opositores vão ter que sair. A Bíblia diz, querido, que o Zacarias ficou um tempo calado. Mas ele morreu assim? Não, querido. Oh, Deus de misericórdia, né, amado? Ficou um período.
Amém? Verso 57 do capítulo 1. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Teve mesmo, querido, Deus falou. E os seus vizinhos e parentes, isso aqui era o costume da época, viu, amado? Ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome do pai. Era um costume da época. E respondendo sua mãe disse: não, o anjo disse que será João o nome. Eu vou honrar o Senhor agora, porque tem o tempo de honrar Deus, viu, querido? Dizer que foi Ele que deu, vai ser do jeito dele. O menino está no meu colo, mas tudo é dele. E disseram: ninguém há na tua parentela que se chama por este nome, não tem nenhum João, mulher. E perguntaram por acenos. Por que por acenos? Porque o pai não estava falando, né, querido? Por acenos ao pai, como queria que lhe chamassem. E ele, o Zacarias, pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Honrou a Deus, logo a boca se lhe abriu e a língua soltou-se. E ele falava o quê? Louvores ao Senhor. O que ele falou quando a língua soltou? Que diferença de incredulidade, né, querido? O que Deus espera de nós? Hoje, louva. O que Deus está esperando de nós hoje? Querido, louva. Como alguém que tem certeza, olha para o teu irmão e diz para ele: irmão, Zé, louva. Diga para o teu irmão: louva, querido, louva, em nome de Jesus. Amar não é para cadeira não, é para o teu irmão. Olha para ele, mas olha no olhinho dele e fala: querido, pode louvar em nome de Jesus. Pastor, e se eu louvar a coisa não acontecer? Ah, lá vem você com o raso de novo. Porque até acontecer, profundo é coisa desconhecida, né, irmão? Mas poucos ousam mergulhar lá. Eu penso que é lá, onde? No profundo, que Deus tem para você. Profundo é falar? Não, profundo é viver. Vou dizer de novo, estou quase terminando. Profundo é falar, ministrar, pregar. Tudo isso é maravilhoso. Anunciar, contar, dizer as grandes coisas que o Senhor tem feito. Tudo isso é maravilhoso. Mas o profundo aponta para a intimidade. Tem muito mais a ver com o viver. E no profundo é o que Deus tem. Feche seus olhos. Digno. Digno. Fale com Deus agora. Digno. Ele não se esqueceu. Mas eu penso que nós vamos ter que caminhar em direção a águas mais profundas. Esse turno não vai ser normal.
essa oração não vai ser normal. Essa noite, ela não é normal. Deixa o Espírito de Deus, porque não é Miguel que vai descer, viu, querida? A dispensação é outra. Mas a boa nova é que o Espírito Santo já está aqui. Deixa Ele convencer você.